pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria por estarmos aqui, como sempre, desfrutando, aprendendo com esse belo livro que se chama Boa Nova, que você que já nos acompanha sabe que nós iniciamos, estamos falando a respeito dele. Esse livro é de psicografia do Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Então hoje estaremos entrando num novo capítulo, o capítulo 8º, que vai falar sobre o bom ânimo. Esse livro todo narra passagens do mestre junto aos discípulos, quando ele pregava, quando Humberto nos traz histórias que ocorreram naquele período. Então um livro muito primoroso, muito bonito, que vale a pena. Vale a pena inclusive você assistir os programas anteriores. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Fazemos aqui nossas as palavras da Solange em relação tanto à alegria de mais um programa, quanto ao convite para que você possa acompanhar os programas anteriores, os capítulos anteriores deste livro maravilhoso, que relata experiências que Humberto de Campos teve ao constatar, ao ir buscar nos arquivos espirituais, referências às passagens de Jesus. São 30 capítulos em que ele vai nos traduzir toda a realidade que ele pôde encontrar nesses arquivos espirituais. E então, este capítulo 8º vai falar sobre o bom ânimo. E nós convidamos você para estar com a gente no nosso programa Alegria de Viver, agora também com imagens. É isso mesmo, podemos iniciar, André, capítulo 8º. É, isso mesmo, você vai ver na tela, aqueles que nos assistem pela imagem, o texto para que a gente acompanhe a leitura que a Solange vai fazer. Vamos então a ele. Vamos então ao capítulo 8º, cujo título é Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e inúmeras vezes o Senhor o surpreendia em meditações profundas e também dolorosas. Foi talvez por esse motivo que uma noite, enquanto Simão Pedro e a sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para falar com Bartolomeu de maneira mais demorada, diretamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Ou seja, Bartolomeu andava sempre meio triste, meio chateado, né? Aquela coisa que Jesus notava que tinha alguma coisa estranha com Bartolomeu, porque ele era muito dedicado, sempre acompanhou o Mestre, desde as pregações no Tiberíades, e agora então Jesus notando esse jeito meio quieto, meio entristecido do Bartolomeu, resolveu chegar junto, conversar com ele, descobrir o que estava acontecendo. E foi nesse momento que Bartolomeu falou com Jesus e disse o seguinte: Mestre, não saberia nunca lhe explicar o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o seu evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando você esclareceu que o seu reino não é deste mundo, experimentei esta nova coragem para atravessar as misérias do caminho, aqui vividos na terra. Pois aqui o selo do mal, o selo, aquela marca, aquele relevo negativo, parece obscurecer as coisas mais puras. Tudo que é belo, tudo que é puro parece ter sempre alguma mancha, alguma mácula por parte da maldade. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita de desenganos. Começou a revelar-se o nosso querido Bartolomeu ao coração de Jesus, porque Jesus tocou de maneira muito carinhosa, muito aberta, para que ele pudesse falar. E então Jesus escuta aquilo que Bartolomeu conseguiu dizer, porque o que acontece? Na sequência que Bartolomeu não consegue falar mais.
A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus olhou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, Bartolomeu, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E você já viu, Bartolomeu, uma notícia não produzir alegria? Uma boa notícia. Você já viu essa boa notícia, a Boa Nova, não gerar alegria, Bartolomeu? Você faz bem, conservando a sua esperança diante dos novos ensinamentos. Mas eu não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe, que eu despreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam, os corações que trabalham, que lutam na terra. Você acha então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, diz Jesus a Bartolomeu. Preste bem atenção no que Jesus vai falar, porque ele está falando para nós também. Há pessoas que vão às igrejas de cara fechada, rancorosas, com aquela coisa de azedume, de confundir seriedade com irritação. Jesus não pretende isso, ele vai dizer isso agora. Vamos ao texto, veja aí. O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem de coração. Jesus está então se confessando: eu venho para produzir alegria no íntimo daqueles que escutem a minha palavra. Não venho para produzir tristeza, angústia, decepção, medo, rancor. Você que está nos assistindo, às vezes se sente meio melancólico, meio triste, vendo o mundo tão complicado. Você é o Bartolomeu. Nós todos somos esses Bartolomeus que, conhecendo alguma coisa bela da mensagem de Jesus, do Evangelho, ficamos colocando todas estas coisas erradas do mundo, os vícios, as pessoas maldosas, como um fator de entristecimento, de perda do ideal, de abatimento de forças. E olha o que Jesus está falando para ele. Olha, primeiro, o Evangelho do Reino tem que florescer no coração das pessoas, para depois estender-se a todos os povos. Se não fizer bem para a pessoa, como é que isso pode ser bom para todo um conjunto de pessoas? E Bartolomeu começa então a ouvi-lo. E aí, depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouça-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Vejam só que interessante, não é? Jesus está dizendo a ele que todos nós temos que passar pela marcha para chegarmos a um objetivo. Tem horas do dia que o dia é fresco, que o dia é suave, seja na manhã, seja no entardecer, que a gente se prepara para descansar. E a estrada é o caminho, as lutas de cada dia são aquele caminho que você tem que pisar. Às vezes tem pedra, tem buraco, tem espinho, às vezes ele é planinho, ele é gostoso, tem relva, tem grama, às vezes não. Mas o que ele está dizendo a Bartolomeu? Nós temos que aprender, Bartolomeu, que cada hora é oportunidade de semear. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite. Por onde nós passamos é preciso
levar essa boa notícia se você já assimilou, se você já confia nela. E Jesus continua dizendo aquilo que era importante para Bartolomeu ouvir e trabalhar a questão da tristeza. Vamos continuar no texto. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Ou seja, ao invés do homem aproveitar as oportunidades de semear, de fazer o bem, como diz aqui o mestre, ele quer passar por cima dessas coisas, fazer a sua própria vontade, fazer aquilo que ele acha que é certo, deixando de lado aquilo que deveria realmente ser feito. Aí Jesus continua dizendo a Bartolomeu: por isso, Bartolomeu, resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para retificar as faltas cometidas, obrigatória para os infrutíferos labores serem resgatados. Os trabalhos inúteis, as coisas que não produziram, elas acabam precisando ser resgatadas. Por isso que os homens sofrem. Não tendo aproveitado corretamente as horas para fazer o que era rico, o que era bom, semearam espinhos e depois eles têm que pisar em cima. E por causa disso, continua Jesus aí no texto, veja só, por causa disto, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, estão sempre tristes, deprimidos, raivosos. Nessa obcecação de sua vontade própria, nessa coisa de querer fazer o que ele quer, eles ferem a fronte, ferem a cabeça, ferem o rosto nas pedras da estrada. Fecham os ouvidos à realidade espiritual, tapam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações, em desesperadas maldições e xingamentos, e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, sem enxergarem a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. A criatura perde o foco, não é? Ela fica pensando só nas suas tragédias, nas suas dores, no que eu não tenho. Você já percebeu como nós somos? Nós geralmente contabilizamos tudo que nos falta. Eu não sou feliz porque eu não tenho isso, eu não tenho o que meu cunhado tem, o que meu irmão comprou, não tenho o que o vizinho tem, a minha casa não é tão feliz quanto a dele, não é tão bonita. Mas a gente nunca fica feliz com aquilo que a gente já conseguiu. A gente sempre reclama do que está faltando, Solange. Exatamente. E nunca damos atenção às belezas que estamos já vivenciando em nosso caminho, como Jesus está dizendo aqui para Bartolomeu. E muitas vezes, quando a gente quer fazer só a nossa vontade, que a gente, como diz o texto aqui, a gente fecha, né, os ouvidos, os olhos, aquilo que deveria ser feito, e a gente quer realizar aquilo que a gente acha que tem que ser feito, e aí nós quebramos a cara, porque isso acontece muito frequentemente. E quando isso acontece, a gente vai culpar quem? A nós? Nós nunca culpamos a nós mesmos pelas nossas atitudes. Nós vamos culpar a Deus, que Deus está sendo mal, que Deus está fazendo isso comigo, que eu não mereço. E é isso que está dizendo, nós mesmos causamos as dores, os problemas na nossa caminhada. E aí nós temos que enfrentar essas dificuldades. Ou então nós culpamos os outros, né? Os outros são os culpados pela minha infelicidade. E a gente fica com raiva das pessoas. Esse outros pode estar dentro daquilo que a Solange disse. Deus é o outro. Ou é o seu chefe, ou é a sua esposa, o seu marido, ou é o seu sogro, a sua sogra, ou é o vizinho, você é infeliz por causa dele, você não gosta da garagem onde você tem que pôr o seu carro, porque reclama porque não tem, a manobra é difícil. Você tem um carro. Você tem uma garagem que não toma sol, você tem possibilidade de dirigir, você pode comprar gasolina. Olha quanta coisa boa. Isso, é só a gente querer mudar o foco. Se você muda o foco, né, daquele problema para aquilo que você tem de abundância. Porque você tem essa abundância e muitas vezes não está vendo. Isso é muito comum. No texto continua Humberto de Campos a dizer, olha, houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas. Depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu perguntou: Mestre, os seus esclarecimentos dissipam os meus pesares.
Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Quer dizer, nós temos que ficar armado o tempo todo, temos que ficar assim, não podemos ceder nunca, não podemos nos sentir vulneráveis. É assim que a gente tem que viver, alerta, viver quase que na posição de sentido o tempo inteiro, como se fosse um soldado que nunca pode descansar. Alerta. Vamos ver a resposta de Jesus no texto. A verdade não exige, disse Jesus. A verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Por que ficarmos sofrendo por alguns momentos, por algumas etapas ásperas, se nós podemos entender a grandeza que nos aguarda nessa eternidade com o Pai? Aí Bartolomeu se inflamou e fez uma outra pergunta. Mas, mestre, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus... ele está... Agora ele deve ter tido prejuízo, deve ter levado o calote de alguém, deve ter perdido recursos, deve estar lutando para conseguir bens e não estar conseguindo. Quando parece que tudo está dando errado, Bartolomeu pergunta. É o problema de hoje para muita gente. Eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, eu bati meu carro, eu tenho que pagar a prestação, o aluguel está vencendo. Eu perdi o emprego, enfim. Aí o que Jesus responde para ele? Vamos lá, vamos ao texto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Qual é? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o amor do Pai entre as luzes do caminho? Qual será o negócio mais importante do mundo? Mais vantajoso? Ter a arca cheia de ouro ou ter a consciência cheia de paz? Para aproximar-se do Criador. Olha só. Ele tão preocupado com os negócios, meus negócios não vão bem, né? Tudo ruim. E Jesus vem dizer para ele, qual é o melhor negócio, Bartolomeu, do mundo? Mas ele ainda continua perguntando, Solange. Vamos continuar a ouvir o que Jesus fala. Olha aí, na sequência. Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Não é o momento de você acordar? Perder coisas não é uma oportunidade de você se livrar de pesos para voar mais alto? Não é o lastro da matéria ficando na matéria? Será que não vai permitir que você tenha mais leveza? Aí Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, diz o texto. Porém, veja só, ele logo se lembrou da sua mãe que tinha morrido há pouco tempo. Tinha ido para a sombra do túmulo e então, com essa lembrança, ele perguntou ainda, ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? A tristeza pela perda do afeto. E Jesus respondeu: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós, Bartolomeu? Se aqueles que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada, essa alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria.
É o que Jesus disse a ele, para ele mudar o foco, para ele sair dessa ideia tão assim abatida, tão tristonha. E aí o texto continua a nos explicar. Veja aí. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado esta exposição sensata, judiciosa e serena. E uma vez que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná da Galileia, você vai ver que ele era de Caná, agora ele tem que ir para a casa dele. E este ir para a casa dele representa um caminho, não é? Que Jesus tinha falado. Este caminho que ele precisaria enfrentar, meditar sobre tudo aquilo que ele tinha que fazer, sobre as perdas, sobre os prejuízos. Ele sai de onde estava Jesus, da casa de Simão em Cafarnaum, e tem que andar até a sua cidadezinha. Você vai ver no próximo bloco, Solange, que ele vai chegar nessa cidadezinha já de manhãzinha. Mas a gente vai deixar a leitura para o próximo bloco para a gente ir comentando, tá bem? É isso mesmo. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Enquanto isso, você liga para a gente, participe do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 12 18 38. Até daqui a pouquinho.